Olá pessoal, meu nome é Altair, sou professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas e sou também delegado de polícia, delegado geral aposentado, recentemente aposentado. Fui delegado por 25 anos. Nós vamos conversar hoje sobre a profissão de delegado de polícia. Então, na verdade, eu era oficial do Exército na época e sou ex-aluno da Faculdade de Direito do Sul de Minas. E um dia, saindo da faculdade, passei pela banca de jornais e estava lá, concurso para delegado de polícia. Eu sempre pensei em fazer um concurso na área jurídica. Aproveitei e fiz o concurso e fui aprovado alguns meses depois. O concurso é um concurso difícil, de 3 fases, né? E principalmente em relação ao estudo. Você tem que estudar bastante, várias horas por dia ou por semana, né? E se dedicar integralmente ao concurso. Quando você pensa no delegado de polícia, ele é o primeiro a resguardar o seu direito. Assim que uma ocorrência chega na delegacia, ele é o primeiro operador jurídico que vai examinar o fato, determinar o procedimento. Então, numa situação dessa, você tem que ter um bom relacionamento com as demais autoridades da cidade, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a imprensa, né? Inclusive com as vítimas, autores, advogados e principalmente saber trabalhar com a pressão. Às vezes você tem uma pressão da mídia muito grande e você tem que tomar a primeira decisão. Isso é muito difícil. Então, eu tenho muitos casos, né? Muitos casos que marcaram a minha carreira, mas eu poderia citar de forma superficial um envolvendo 2 adolescentes que tiraram a vida de uma garota aqui em Pouso Alegre. Além do crime sexual, um crime de crueldade extensa, isso me marcou bastante. Como eu disse aos senhores, eu sou ex-aluno. Eu fico muito feliz hoje, muito gratificante saber que eu tenho ex-alunos e hoje são colegas delegados e tenho também muitos alunos hoje que desejam acessar a carreira de delegado. A Faculdade de Direito é o local ideal para isso, né? Onde todos os profissionais são competentes, dedicados e conseguem ter uma interação com os alunos visando esse objetivo. Para você que deseja ser delegado de polícia, estamos na Faculdade de Direito do Sul de Minas esperando por você. O melhor direito é o nosso. Tá vendo? 40 minutos. Eu sabia que era 10 minutos. Grupo Celinho. O Grupo Celinho conta com o maior acervo de peças automotivas da região. Não perca tempo procurando peças para seu carro em outras lojas, pois peças de alta qualidade e bom preço só o Celinho tem. Dicas para cuidar das freios do seu carro. Olá, meu nome é Wesley. O sistema de frenagem do carro precisa de alguns cuidados básicos, são essenciais para garantir a segurança do motorista e de seus passageiros. A frenagem brusca se constitui como um dos principais fatores para o desgaste dos freios do carro. O sistema se deterioraria mais rapidamente com essa ação, porque os riscos de empenamento do disco aumentam. Usar os freios de forma suave garante a durabilidade das peças. A troca de fluido dos freios do carro é negligenciada por boa parte dos condutores. A demora em realizar essa revisão pode ocasionar o excesso de sujeira nesse líquido, o que aumenta o desgaste do sistema de frenagem. A segurança fica comprometida quando o motorista não faz a substituição dentro do prazo recomendado pela montadora, porque esse fluido é responsável pelo acionamento dos freios. Quer saber mais? Confira nas nossas redes sociais. Estamos de volta com o nosso programa Sul de Minas em Foco, agora para a gente falar de saúde e dieta. Carol Brasil está aqui conosco e vai esclarecer aí as dúvidas. E hoje o tema que a gente vai abordar é dieta infantil. A gente percebe aí com a mobilidade urbana, as pessoas trabalhando cada vez mais, o horário fica apertado e sempre tem aquela desculpa, né? Eu não tenho tempo, o tempo não dá, o que eu vou fazer? Carol Brasil, sem contar esse tanto de coisa que a criançada tem, né? Salgadinho, iogurte, refrigerante. E o tema hoje é saúde infantil. Carol, como cuidar das nossas crianças, como fazer alimentação. Programas passados a gente falou da alimentação para os adultos de forma geral. Hoje é específico para as crianças, né, Carol? Prazer recebê-la aqui novamente. Lucas, prazer é todo meu, prazer conversar com vocês. Esse é um tema polêmico, né? Porque quando a gente fala de criança, a gente precisa entender que quem compra a comida das crianças são os pais ou responsáveis, né? E é muito comum, às vezes, mãe chegar desesperada no consultório, né? A avó chegar desesperada, principalmente por conta do excesso alimentar. Quando a gente fala de atendimento para criança,
já é uma coisa mais delicada. Eu preciso entender que não é somente cortar a comida, né? Isso não acontece na verdade, porque a criança ela está em processo de crescimento. Então toda dieta restrita para a criança, ela pode trazer sérias consequências para o desenvolvimento. Quer dizer, isso é bom alertar, né, Carol? Sim, muito. A gente pega meninas, por exemplo, em processo que elas tiram tudo da comida, isso pode atrasar, por exemplo, o período menstrual, né? Então a menina demora mais para menstruar, então de repente ela menstrua e para de menstruar, enfim. Então a dieta ela tem N situações que elas podem pontualmente prejudicar no processo de crescimento. Carol, esse quadro que tem o objetivo dessa prestação de serviços, de orientar as pessoas no que tange essa parte de alimentação infantil. Hoje, como que um pai ou a mãe que está acompanhando nosso programa, ela pode ter esse controle da criança? Qual que é o procedimento para isso? Geralmente o que a gente orienta esses pais é ficar atento à quantidade de alimentos industrializados que aquela criança consome, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer em consultório é pedir para os pais e responsáveis guardar durante uma semana todas as embalagens que a criança consumiu. Tudo que ela consumiu, tentar guardar para depois a gente avaliar junto como que foi a refeição daquela semana. Por quê? Os alimentos industrializados, eles tendem a ter uma quantidade muito maior de sódio, de açúcar, de gordura saturada, que são alimentos ou nutrientes que prejudicam o valor nutricional e a qualidade nutricional do alimento. Então, a primeira coisa que os pais precisam entender é o que o meu filho come e por que ele come isso. Então, não muito comum, quando a gente vai pegar essa alimentação dessa criança, a gente vai ver aqueles macarrões tipo lamen como refeição principal, muita quantidade de cereal com açúcar, refrigerante, suco de caixinha, que são alimentos que, quando não bem escolhidos, eles prejudicam a qualidade nutricional. Então, o pai e a mãe que tem uma dificuldade em relação a isso, envolva seu filho na alimentação. Eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, né? Nós temos filhos, né? A gente também trabalha durante a semana toda, mas a gente precisa entender que a criança, ela primeiro, ela vai seguir por exemplos, então nós também precisamos rever a nossa alimentação. Não adianta nada eu falar para o meu filho, coma salada se eu não como. Quer dizer, uma dieta infantil ali tem que começar em casa com os adultos, né? O exemplo. Exatamente. E quando a gente prescreve dieta para adulto, para criança, perdão, a gente envolve o adulto também. Ele também é uma parte integrante, pontual e importante dentro desse processo. E eu preciso entender também que essa criança vai crescer. Então, se eu tenho uma criança de 1,40 m com 60 quilos, hoje ela tem 1,40 m. Se ela chegar a 1,60 m com 60 quilos, o peso vai estar bom para a altura. Então, é muito importante as pessoas entenderem que para a criança o processo é um pouco diferente. Carol, qual que seria o café da manhã ideal para uma criança? Criança tem um paladar que a gente chama de paladar infantil. Então ela gosta um pouco mais de alimentos mais doces e a textura também é importante. Nem todas gostam de alimentos mais secos. Claro que cada um é cada um, mas quando a gente pega no total, existe tudo isso, né? Então criança, como ela gosta muito de iogurte, coisa mais doce, tentar colocar um iogurte mais natural, uma fruta batida. Criança adora vitamina. Quando a criança é muito pequenininha, tentar trazer as coisas mais coloridas, inclusive para que ela possa mesmo pegar, sentir a textura, colocar na mão, isso é muito importante. Mas quando a gente fala de refeições, a premissa é sempre a mesma. Refeições ricas em proteína, em carboidrato, em fibras, muito colorida, porque a criança precisa disso. Para a criança é um pouco mais complicado a gente mensurar, porque, por exemplo, tem criança que gosta de leite achocolatado e a mãe fica desorientada. Nossa, mas ele só toma achocolatado de manhã. Existem alternativas? Existem. Existe, por exemplo, você colocar o leite para a criança, um cacau em pó e tentar melhorar o sabor, porque o cacau é muito amargo, com alguma outra coisa mais doce. Uma fruta, por exemplo, ou até mesmo, por que não, né? Quando a gente vai montar isso, alguma outra coisa que seja mais adocicada. Então, nós conseguimos ter ferramentas para ajudar nessa palatabilidade. Não é cortar, mas é melhorar a palatabilidade da criança. E o almoço? Mesma coisa, Lucas, arroz, feijão, salada, e deixe criança comer arroz, feijão, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Arroz, feijão, salada, legumes, uma carninha,
Pode tomar um copinho de suco, desde que natural, ou uma frutinha de sobremesa, evitando os sucos de garrafinha ou então de caixinha, né? Que geralmente tem muito açúcar, né? Mas aqueles sucos que as pessoas geralmente compram, que é suco integral, tem de uva, tem de laranja, aquele é interessante ou não? Eles são bons, né? É mais importante é você olhar o rótulo. Por exemplo, o suco de uva integral de garrafinha, ele é ótimo, né? Você só precisa ver se ele não tem maçã na composição. Porque quando ele tem a maçã, ela vai o suco de maçã para, abre-se aspas, render o suco de uva, que ele tem um preço, um custo mais alto. É até importante, a gente poderia falar sobre isso um dia, sobre a leitura de rótulos. O primeiro ingrediente do rótulo, gente, é o que tem em maior quantidade. Então, se você compra, por exemplo, um suco de laranja, qual que é o primeiro item que tem que ter? Ou água ou laranja. O ideal é que fosse suco de laranja, né? E aí começou a ter 5, 6, 7 tipos de ingredientes, geralmente não é tão interessante. E o café da tarde, o famoso lanche ali? Pois é, geralmente a criança está na escola, né? E aí ela vai para 2 linhas de raciocínio. Se é uma escola pública, né? Geralmente é a merenda escolar, e muitas mães quase ficam doidas com essa merenda, porque ela almoçou e vai tomar outra merenda. Deixa tomar, não tem problema. Você segregar a criança para não comer junto com os colegas pode ser um problema maior. Eu já vi isso muito acontecer. Mães que em processo de emagrecimento pedem para a criança não ficar perto de outras crianças para ela não comer. Isso é pior, isso pode gerar um constrangimento e a criança ficar um pouco ali, sabe, criar um certo asco em relação à dieta. Mas lanche da tarde é a mesma premissa, uma frutinha, um iogurte, bolachas, desde que não sejam bolachas recheadas, né? É o que a criança mais gosta, é o mais de como tirar, por exemplo, esse gosto das bolachas recheadas, que até a gente adulto gosta, imagina a criança então. Né? Sim, não é cortar, mas é oferecer em menor quantidade e tentar fazer trocas inteligentes. Ela gosta de uma bolacha recheada, por que não então uma bolacha com geleia de fruta? Mas uma geleia de fruta mais naturalzinha. Ela gosta de uma bolacha recheada, por que não então tentar trocar por alguma pastinha mais adocicada? Então é isso às vezes que a gente tem que perceber. As bolachas recheadas, elas têm uma quantidade absurda de gordura trans, de sódio, apesar de ser doce, ela tem sódio na composição. E aí para a criança, o consumo diário não é interessante. Então, deu vontade de comer? Dá uma vez, pronto, acabou. E tentar fazer esse controle das trocas. Não proibir. Mas por isso que eu falei lá no começo, envolver a criança em todo o processo. A janta. Janta, a mesma coisa que o almoço, uma sopinha agora que a gente vai começar a caminhar para o inverno, né, por um tempo mais friozinho, uma sopa, um caldinho. Algumas famílias optam por não fazer jantar e fazer realmente um lanche. Pode fazer um lanche, um pãozinho com ovo, um ovinho mexido com alguma outra fonte de carboidrato, por exemplo, né, umas torradinhas. É sensacional, é uma ótima escolha. Carol, quem quiser manter contato com você, obter mais informações, qual que é o telefone? Pode entrar em contato pelo 98859-7507. Vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Pode me mandar mensagem que eu fico à disposição. Carol, mais uma vez quero agradecer a sua presença e sua participação aqui no nosso programa. Diana Lucas, eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. E se você ficou com alguma dúvida, quer questionar alguma coisa, manda mensagem para cá que a gente está à disposição. É sim, só você mandar nosso WhatsApp, é o DDD 35, aqui de Pouso Alegre, 988539542, ou pelas nossas redes sociais durante o programa que você viu passando aqui também. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima edição do nosso programa. Tchau!